Então eu pergunto, qual é a autoridade de Deus, do Espírito Santo que perscruta? Qual é a autoridade que vocês têm para estar dentro da igreja? Vocês são usurpadores da fé. Vocês são exploradores e nada mais. Jesus vem e, pela palavra dele, todos vocês em trevas, mentirosos, porque aborrecem. Irmãos, quem diz é a Bíblia, o vosso irmão, vocês não terão lugar na cidade santa. Entenderam, irmãos? Então, irmãos, eu queria reforçar aqui o meu pedido. Mandem denúncias, relatos, se você quer contribuir para expor os desvios de conduta desses homens, as iniquidades, as perseguições. Compreenderam, irmãos? O que eles fazem, essa raça de gente que está na frente da igreja deve ser exposta mesmo. Porque a igreja de Deus é pura, santa e imaculada, não comporta esses desvios de conduta. Então, se você quer contribuir para que essa mazela, para que essa tragédia seja erradicada da igreja, nós disponibilizamos o telefone, o WhatsApp e vamos fazer coro com você. Tá entendendo? Para que todos saibam. Para que, se em algum lugar alguém perdeu vergonha, eles achem e procurem o lugar deles. Porque não é na frente da igreja. Então o telefone é 999 30 94 25. Está desde já à disposição de vocês. A AD Seara, ela não é uma concorrente das igrejas históricas e já existentes aqui no estado. A AD Seara é uma aliada de todas as igrejas que formam o reino de Deus. Há algo que nos faz encarar a responsabilidade na cooperação nessa grande obra, ajudando o nosso querido pastor, nessa grande obra, ajudando o nosso querido pastor no trabalho. Vê se isso é de Deus, deixando o seu irmão levar esse peso sozinho nos ombros, nessa grande obra, e ele, vou dizer aqui 1000 vezes, sendo usado como instrumento do diabo, porque o diabo veio para separar, para dividir, mas Jesus Cristo veio para unificar. Então, enquanto você, Elci Ribeiro, estiver sendo usado pelo gestor Ailton José Alves como instrumento de divisão, você está sendo instrumento do diabo. Essa é a realidade. Deus tem me dado, ao longo desses 22 anos, o prazer de estar cultuando ao lado do nosso pastor, da irmã Judite. Olá, meus irmãos, bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Josué Augusto e eu falo aqui da cidade de Recife, estado de Pernambuco. Para você que está entrando no canal pela primeira vez, eu quero lhe cientificar que nós estamos aqui para zelar primordialmente pelos princípios do Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Em função disso e dos graves desvios de conduta e finalidade da atual administração da Igreja Evangélica Assembleia de Deus aqui em Pernambuco, a gente confrontando com os princípios do Evangelho de Jesus, ensinado por ele, pelos apóstolos, percebemos um largo, grande e imenso, imensurável desvio, de tal forma que essa gestão não representa na sua integralidade, não representa o amor de Deus, não representa aqueles que querem um dia ou serem arrebatados ou partirem para encontrar-se com o Senhor nos ares. E eu vou provar isto aqui. Mas antes, irmãos, como eu prometi, e atendendo a uma série de solicitações, as pessoas querendo entrar em contato comigo, e normalmente eu deixava aqui o e-mail, eu quero disponibilizar um WhatsApp, tá? Que vocês vão poder entrar. E outra, se você acha que está sendo usurpado, explorado, vilipendiado, se tem algum desvio grave de conduta e finalidade de gestores da Igreja Evangélica Assembleia de Deus no estado de Pernambuco, por esse estado afora, e você quer contribuir para eliminar, erradicar essas não conformidades, contribuir de que forma? Condenando, denunciando, expondo a verdadeira face desses que se dizem pastores e não são. Eu quero disponibilizar aqui um número de telefone para você que é 999 30 94 25. Eu vou repetir, código 81 999 30 94 25.
eu pediria a você que você entrasse exclusivamente pelo WhatsApp. Mandasse para compor as suas denúncias, para compor o que você quer denunciar, o que você quer publicar. Você mande vídeos, áudios, fotografias e relatos. Eu digo a vocês que eu não tenho uma estrutura para receber uma infinidade de denúncias, mas eu garanto a você que a minha voz será alçada fazendo coro com a sua vontade, para erradicar essas não conformidades dentro dessa que foi outrora uma conceituada igreja. E que eles têm jogado, já dissemos aqui, vamos repetir, o nome dessa igreja na lama. Portanto, a partir de hoje, você pode mandar vídeos, fotografias, relatos, que uma vez conferindo as informações, nós vamos aqui, meus irmãos, denunciar com a vontade principal, primordial, de zelar pelo nome da Igreja Evangélica Assembleia de Deus no estado de Pernambuco, que ultimamente tem sido ultrajada, tem sido uma tragédia a administração. Quando eu falo isso, é a administração. Irmãos, dito isto, eu disse a você que ia aprovar. Veja só, para quem não conhece, existiam aqui nesse ministério de Pernambuco, onde eram muito respeitados, todos eles, a família do pastor Hélio Ribeiro. Eu lembro-me que tinha presbíteros e tinha pastores. Pastores, o Elmir Ribeiro, que era de Ipubi, o Hélio Ribeiro, que parece que estava em Salgueiro, depois voltou aqui para o lado aí de... aqui, né? Subindo aí pelo litoral. E também o Elci Ribeiro. O Elci Ribeiro, eu o conheci quando voltei de Salvador, e ele era coordenador, eu acho, ali daquela área de Águas Compridas. Irmãos, de tal sorte que essa família esses homens eram unidos. Eram uma verdadeira bênção nas mãos de Deus. Eu já publiquei aqui pregações do pastor Hélio, aqui no Templo Central da IEADPE, que chorava Judite, chorava Ailton José Alves, chorava Almeida, chorava todo mundo, e ele tomado pelo poder e pela unção na palavra. Mas, irmãos, o pastor Hélio, fazendo uso da sua liberdade e do direito garantido, né, pela Constituição Federal, claro, e pela liberdade em Cristo, ele disse, olha, eu não quero mais ficar submisso à administração da IEADPE. Eu vou simplesmente sair e vou fazer a obra, pregar o Evangelho de Cristo sem barreiras, sem fronteiras, fazendo aquilo que Deus propôs no meu coração. Acompanhou o pastor Hélio, Elmir Ribeiro e alguns dos seus outros irmãos. O Elci Ribeiro permaneceu na IEADPE. Até então é um direito dele. Assim como o Hélio saiu, ele tem o direito de ficar. Uma vez, mas mesmo assim a gente já acha estranho. Eu já denunciei aqui que o Elci Ribeiro ganhava R$16.100 como gestor, coordenador da área ali de Jaboatão. Quando os irmãos dele deixaram a IEADPE, o Ailton José Alves tirou Elci Ribeiro de lá e colocou em Petrolina. Por que em Petrolina? Porque o irmão Hélio Ribeiro, conforme vocês viram aí no início do vídeo, achou de abrir um trabalho lá, com o Elmir Ribeiro, seu irmão. Então, o Elci Ribeiro ficou sendo usado como uma peça para se contrapor, para se opor à obra que Deus tinha para realizar através dos seus irmãos. E não somente isso, irmãos. Algumas pessoas que saíram da IEADPE, eu tenho testemunho, conheço pessoas em Petrolina, que o Elci Ribeiro se deu o trabalho, sendo usado como menino de recado por Ailton José Alves, para ir na casa dos irmãos que haviam saído da IEADPE para a DCEARA, para reconquistá-los para a IEADPE. E dali então, ele começa a chamar os seus irmãos de rebeldes, o Ailton chama de, olha, estrupadores, jumentos mal domados, chama de o que ele chamou de mercenários, nem se fala. Mas ele chamou aí de uma coisa muito grave, né? Uma acusação muito grave, tá? Além dessas. E, obviamente, se ele faz isso, é com o apoio total e irrestrito de Elci Ribeiro. A ponto do Elci Ribeiro dizer que só quer negócio com os seus irmãos para ir para os céus. Irmãos, qual é
o céu? Qual é o céu que Ailton vai? Qual é o céu que Elci Ribeiro vai? Ora, é natural que os desvios de conduta e finalidade mais acentuados partam de Ailton José Alves, o presidente dessa instituição. Todos sabem dos seus graves desvios de condutas e não conformidades, dos seus delitos, das suas perseguições. Agora, o Elci Ribeiro perseguindo, maltratando, se opondo, trabalhando contra o ministério dos seus irmãos, cooptado como discípulo fiel, vocês viram aí no vídeo inicial de Ailton José Alves, isso é fim dos tempos, né? Elci Ribeiro, me responda, meu irmão, você tem a humildade de chegar para seus irmãos e pedir perdão? A igreja ADCeara é uma grande fatia de crentes que saíram, irmãos, da Assembleia de Deus em Pernambuco e foram adorar a Deus na ADCeara. O Elci Ribeiro não vai pregar lá. Não vai, porque ele diz que é uma igreja de rebeldes. E se é de rebeldes, não vai para o céu. E ele chegou a dizer que só ia conversar com os seus irmãos, só queria negócio com os seus irmãos para ir para os céus. Irmãos, eu fico assim me faltando palavras, não é assunto e não é argumento. É a perplexidade, porque esses homens perderam a essência, perderam o rumo, perderam o caminho, não acreditam mais na Bíblia. Elci Ribeiro, Ailton José Alves, Samuel Oliveira, Oscar Dantas, Luiz Mário, vocês não são pastores e muito menos servos de Deus. Vocês estão em trevas. Ou vocês não acreditam na palavra de Deus. 1 João capítulo 2, versículo 11. Mas aquele que aborrece a seu irmão está em trevas. E anda em trevas. Olha como é grave. Está em trevas e anda em trevas. E ainda, e não sabe para onde deva ir, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Qual é o céu que vocês desejam ou desejavam ir? Erraram o caminho e já vão muito distante andando em trevas. E em trevas vocês estão. Ainda em 1 João capítulo 4, versículo 20, diz a Bíblia, a palavra de Deus: se alguém diz, eu amo a Deus e aborrece a seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama a seu irmão, ao qual viu, como pode amar a Deus a quem não viu? É a Bíblia que diz. E você, crente, vai dizer que é mentira da Bíblia? O que é que esses homens, qual a autoridade, Elci Ribeiro? Elci Ribeiro, olhe nos meus olhos. Você que está aí em Petrolina, gerindo, você não está apacentando, igreja, ganhando 50 mil reais, que o seu pastor, presidente, lhe usa como eunuco, como fantoche, como um mamulengo, para trabalhar contra os seus irmãos. Você que está aí porque ganha 50 mil reais, você está em trevas, Elci. Você pode dizer 1000 vezes, você assim como Ailton, pregar o evangelho, almas se converterem, né? Crentes serem batizados na igreja, crentes terem visão, mas você está em trevas, porque a igreja é de Deus. E não há distinção entre gregos e judeus. Aí eu digo, não há distinção entre pastores e membros. Todos que pecarem, assim como está escrito, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, você está em trevas. Você não pode continuar neste caminho, meu irmão. Olhe para mim. Elci Ribeiro, não siga os exemplos de Ailton José Alves. Eu estou falando de você porque você, além de ser irmão espiritual, através de Jesus, você é irmão sanguíneo de seus irmãos. E você se separar, Elci, que autoridade você tem para ministrar na casa de Deus? Você sabe o que significa isso? É usurpação. Isto aí é você assumir uma posição que não é sua. O recado é duro, mas é verdadeiro. Se desça daí, se arrependa, se humilhe, peça perdão aos seus irmãos, abrace aos seus irmãos, doa quem doer. Porque o Espírito Santo de Deus é quem conduz, quem dirige a igreja, não é Ailton José Alves. Ailton José Alves já é desviado. O desvio é tão grande, Elci, que os irmãos me ligaram dizendo o seguinte: irmão Josué Augusto, uma irmã saiu da IEDPE. Por quê? Razões
que todos nós sabemos, desvios de conduta, escândalos, saiu. Foi para a DCEARA. Ela aqui na IEDPE havia feito o discipulado. Quando chegou na IEDPE, levou o diploma, comprovação de que havia feito o discipulado. O pastor Hélio disse, pois bem, nós aqui vamos aceitar o seu discipulado e vamos batizá-la nas águas. Batizou a irmã e a irmã permaneceu. Mas esse povo, às vezes, são inconstantes e não sabem, muitas vezes, decidir o que quer, não é? Porque a lavagem cerebral que se faz nesse povo é muito grande. Então ela resolveu voltar para onde? De onde tinha saído, para a IEDPE. E uma observação, eles consideram isso como uma vitória. É Deus que está fazendo, é a capa que está caindo. Não, a capa é vossa. Vocês aqui precisam se banhar nas águas límpidas do Espírito Santo, porque vocês estão em trevas. Então a pessoa voltou para a igreja IEDPE. E quando chega cá, irmãos, eles exigem que a irmã faça uma nova profissão de fé para voltar a batizar-se nas águas novamente, porque não consideram o batismo nas águas produzido na Igreja Evangélica Assembleia de Deus, a DCEARA. E me disseram, nem da DCEARA, nem da AD Adoração, que saiu daí também, e nem da Rede Esperança. Elci, qual é o céu que o teu gestor quer ir? Está ensinando vocês irem. Olha, Samuel Oliveira, Oscar Danta, Luiz Mário, Simas Dias, Ailton Júnior, tá entendendo? Samuel Oliveira, todos vocês estão em não conformidade com as Sagradas Escrituras, tá? Então, irmãos, que Deus em Cristo vos abençoe. E eu sim, me converte, volta enquanto é tempo. É por isso que, para todos vocês, Jesus disse, de que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Aí vocês pensam que é para o pecador, é para vocês, tá? Então, que Deus em Cristo nos abençoe e até uma próxima vista.